Miomas, o que dizem a seu respeito e como tratá-los naturalmente. É o que eu vou falar agora aqui nessa live. E todas as segundas, às 20 horas horário de Brasília, eu vou estar aqui. Então, enquanto o Instagram vai avisando que eu estou aqui ao vivo, eu vou fixar aqui o tema de hoje, tá? O que nos dizem e aqui eu vou resumir, tá? Miomas, o que dizem a nosso respeito e como tratá-los naturalmente. Mas aqui, ó, eu resumi para poder fixar e quem for entrando saber do que se trata. Boa noite para todo mundo, sejam todas bem-vindas. Os meus ao vivo são muito diretos, práticos, didáticos e curtos, tá? Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre os miomas. Eu vou começar dando a explicação técnica e clínica do que são os miomas. E aí depois eu vou para as questões emocionais e comportamentais. E por último, como são os tratamentos aqui na ginecologia emocional, tá? Sejam todas bem-vindas. Quem tem amigas, mulheres na família, conhece pessoas que têm miomas, ó, cliquinha aqui no aviãozinho e já encaminha para essas pessoas, tá? Porque mesmo que tenha terminado, o replay vai ficar disponível depois aqui no Instagram da Ginecologia Emocional. Então, para explicar de uma maneira prática o que são eles biologicamente falando, tá? Os miomas são uma espécie de nódulos benignos, tá? E que podem se formar dentro do útero ou fora. O mais comum são os internos, que são chamados de intramurais, tá? E eles não são malignos. Eles não podem virar câncer. Basicamente, tá? Qual é o problema dos miomas? Eles podem mexer com a menstruação, com o ciclo menstrual da mulher. E dependendo do tamanho e da localização, não, endometrioma é outra coisa. Não tem, é completamente diferente de mioma, tá? Não é porque termina com ioma que é parecido. Não, endometrioma é a endometriose quando entra no ovário. Então, os miomas, o maior problema deles é que, dependendo do tamanho da localização, eles vão mexer com a menstruação da mulher. E aí ela pode ter muito fluxo. E perde-se a qualidade de vida nos dias de menstruação. As maiores queixas não são dores, mas sim o fluxo intenso que chega a tirar totalmente a liberdade dessa mulher de sair de casa, tá? Aí a gente vai no médico, descobre que tem mioma e como é que a medicina moderna, na grande, enormemente maioria das vezes, trabalha com os miomas. Como os miomas, um dos fatores que podem fazê-lo criar é a produção de hormônios, então usa-se DIU hormonal ou pílula para bloquear os ovários, para bloquear o ciclo menstrual, tá? E aí, os miomas não crescem, porém, eles não são curados, eles vão continuar ali. Essa mulher vai ter qualidade de vida? No aspecto de que vai reduzir o fluxo menstrual, sim, porque ela não vai menstruar. Mesmo quando na pausa da cartela tem o sangramento, que vocês chamam de menstruação, aquilo biologicamente não é menstruação, porque a menstruação ela só acontece se houve ovulação, e se houve ovulação e não houve concepção. Aí acontece. Isso é o ciclo menstrual. Então, quando a mulher toma a pílula ou usa o DIU hormonal, o ciclo menstrual não acontece. Esse sangramento não é sangue menstrual, é o sangramento de privação que a gente chama tecnicamente, tá? Que são ovócitos que não viraram óvulos. E aí acontece esse sangramento. Ah, Karime, mas com o DIU hormonal ou com a pílula, eu que tenho miomas, tive muito mais qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, e eu não discordo disso. Aliás, quero ressaltar que para mim a pílula deveria ser prescrita
só com prescrição médica, como um bloqueador do ciclo menstrual, que é o que ela é, em casos excepcionais, quando a menstruação, o ciclo menstrual está tirando a qualidade de vida da paciente, tá? Bloqueia-se os ovários, bloqueia-se o ciclo, cessa a dor, essa mulher respira desse inferno, mas aí é que vem a vírgula mais importante de tudo e desse trabalho. Nesse tempo em que ela respira, se ela tem informação, se ela tem apoio, se ela tem orientação, ela sabe que ela não está revertendo o problema, ela está calando para ter qualidade de vida. E aí ela pode se voltar ao autoconhecimento, a si própria, ao autocuidado, olhar para isso aqui que eu explico e que não sou só eu que explico. Tem outras pessoas e até médicos que fazem trabalhos parecidos e entende que esses miomas têm fatores comportamentais que ela pode controlar diariamente e sair dos hormônios com segurança, mantendo um ciclo menstrual saudável e que não vai ser aquela sangria desatada que acaba com a qualidade de vida dela. E além disso, nesse mesmo processo, ela pode aprender através do seu ciclo menstrual, conhecendo o ciclo, qual é a raiz emocional do seu mioma, para que ela reverta o problema pela raiz com o tratamento integrativo. O que é medicina integrativa, minha gente? É a medicina que integra todos os campos que formam o ser humano, o corpo físico, energético, emocional e espiritual. Eu trabalho aqui com esses. A gente pode falar campo mental, morfogenético, enfim, tem muitos outros, mas aqui eu trabalho basicamente com esses, que é a maneira mais didática de explicar como tudo isso funciona. A gente é como uma cebola. Então, os nossos problemas de saúde física começam na ordem emocional. E quando somatizados, quando repetidos, quando tem algum problema, alguma questão que a gente está vivendo com a nossa história, com o nosso feminino, desde a nossa, até antes da nossa concepção, porque os traumas transgeracionais vão passando na nossa linhagem matrilinear, né? Então, quando eu entendo que o meu corpo está demonstrando como irregularidade, está trazendo uma mensagem sobre a minha história de vida, eu passo a entender que tratar qualquer irregularidade inclui a parte emocional, inclui a visão terapêutica, inclui eu ressignificar aquilo que muitas vezes eu nem sei por onde começar a olhar, mas que está me adoecendo. E quando eu não sei por onde começar a olhar, é que entra método ginecologia emocional. E que não é nenhum segredo, nem nenhum milagre. É basicamente colocar uma mulher para conhecer o ciclo, entender a influência da lua e traçar esse mapa comportamental que fala dela. Desde os seus hábitos diários, que estão adoecendo, até as questões emocionais, até sintomas físicos, até alterações de humor, e que vão dando pra gente um verdadeiro mapa pra gente entender o que a gente precisa resolver na vida. E principalmente, como eu vou organizar minha agenda de acordo com o meu ciclo menstrual. Então, pegando dessa perspectiva, o tratamento do mioma natural é basicamente aqui em primeiro lugar, que a gente faz isso desde 2018, dentro do método ginecologia emocional, como especialista gabaritada, mudar a alimentação dessa paciente. E a gente faz isso com todas as mulheres, com todas as irregularidades. Síndrome dos ovários policísticos, endometriose, adenomiose, cistos nos ovários. Falei síndrome dos ovários policísticos? Falei, né? Mioma. Todos esses problemas de útero e ovários, inclusive os vaginais, né? O que a gente trabalha a imunidade, como a gente vai regularizar a produção dos hormônios, pra gente não bloquear o ciclo, não ter dor, não ter sangria desatada. Eu sou uma paciente com endometriose profunda, que nunca precisou de DIU hormonal e nem pílula e que tem qualidade de vida. Eu não tenho as dores horrorosas que todo mundo descreve, eu tenho ciclo regular, eu menstruo normalmente, porém, a minha endometriose falou, Karime, acorda
e transforma totalmente a sua vida, minha filha. E eu tomei um chacoalho e mudei totalmente, desde a minha rotina de exercício físico até a alimentação, a acupuntura, uso óleo canabidiol, faço terapia, sei quais são as questões emocionais da minha endometriose, tá punk de lidar, porque essas coisas são dores profundas, quando a gente tá falando de dores que ressoam no útero da mulher. Então, os miomas, assim como um cisto no ovário, tudo isso tá pedindo uma mudança, um protocolo para você adotar no seu dia a dia, que vai cuidar do seu sono, do seu estresse, da sua alimentação, das suas emoções, dos sintomas físicos, de tudo. Aí não tem como a gente priorizar tudo menos o nosso autocuidado, né? Então, qual é o tratamento natural do mioma? Em primeiro lugar, indiscutivelmente, colocar essa paciente para ter uma alimentação anti-inflamatória, tá? Isso a gente tem dentro do workshop de ginecologia emocional, que é onde está a metodologia lá. E para todas as doenças também. E aí, de acordo com a raiz emocional da sua história de vida, de você que tem mioma, você vai ter um trabalho terapêutico aí para olhar para esse fator, esse fato, a situação que você viveu e que deu o start desse mioma. E que você vem repetindo muitas vezes esse padrão de comportamento, somatizando mais, porque você não tinha identificado ainda. E aí a gente vai entender, será que vale incluir uma constelação familiar, uma visão sistêmica nesse trabalho? E tudo isso com apoio e orientação. Será que aqui eu preciso? Não, eu preciso de uma terapia com um psicólogo ou uma psicóloga mesmo, um acompanhamento. Ah não, isso tem a ver com um abuso da minha infância, então a gente precisa procurar um especialista nisso. A partir da raiz emocional do seu mioma, de acordo com a sua história de vida, você consegue ver, com a ajuda, apoio e orientação que a gente dá aqui na ginecologia emocional, qual é o caminho terapêutico para eu tratar essa dor da minha história, que está fazendo eu repetir um padrão de comportamento que traz o mioma. Uma coisa eu posso dizer para vocês, indiscutivelmente, por evidências e incontestavelmente, todos os problemas de útero, especificamente útero, não trompas, nem ovários, nem vulva, nem vagina, útero, endometriose, adenomiose, miomas intramurais, pólipos, dificuldade para engravidar já é ovário, que depende da ovulação. Mas todos os problemas de útero especificamente, que são basicamente miomas, pólipos, endometriose e adenomiose, tá? O câncer, antes de chegar ao câncer, ele já era uma ferida, ele pode ter vindo de um HPV, ele tem um rastro que começou com outra irregularidade para dar vazão a esse câncer, tá? Por isso que eu não incluo câncer de útero nessas doenças de útero, porque para mim já tinha outro problema antes, por evidência, não é só para mim, por evidência, ele tinha outra doença antes que não foi tratada a tempo e que deu vazão a criar-se um câncer de útero ali, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre indo ao ginecologista com qualquer irregularidade, qualquer corrimento que não era normal, não normalizem dores, sintomas, irregularidades que não estavam aí antes, tá, gente? Vejo muita gente normalizando. Então, esses problemas especificamente, assim, para quase todas as pacientes que eu atendo, eu recomendo, em algum momento, fazer uma constelação familiar. Porque eu vejo que vem de situações muito profundas, vividas pelo feminino da nossa linhagem feminina, da nossa ancestralidade. Eu digo que o útero, ele somatiza as dores mais profundas, na maioria das vezes transgeracionais da mulher. Quando a gente fala de trompas e ovários, eu já estou olhando para comportamentos, coisas, padrões de comportamento nos relacionamentos, como eu lido com o feminino e masculino, como eu me vejo, como estão os meus 3As, a minha própria autoestima, a autoconfiança, os meus comportamentos no dia a dia, se eu estou estressada, se eu sou mental, se eu sou uma pessoa mais criativa, se eu sou uma pessoa mais que coloca os dons e talentos, tudo isso vai determinar o meu ciclo menstrual. O que determina o ciclo são os ovários. São os ovários. O que determina o ciclo menstrual é o trabalho dos ovários. Você menstrua conforme você ovula. Se você não ovular, você não vai menstruar. Por isso, não se enganem.
Quem usa pílula anticoncepcional, quem usa DIU hormonal, não está menstruando biologicamente. Tá colocando um sangue ali pra fora, que é o sangramento de privação. Então, não é nenhum hormônio que vai tratar nenhuma doença, muito menos os miomas. Karine, eu tive indicação para retirar o meu útero por conta de mioma, eu vou tirar porque eu não aguento mais. Então, vamos lá. Eu já recebi esse tipo de mensagem e quando a mulher ela descreve uma vida assim totalmente desorganizada, onde ela não consegue levantar da cama, onde a sangria é desatada, não aguenta mais, eu entendo. O que vocês precisam ter informação é: mioma não é recomendação para histerectomia. Ah, mas eu não aguento mais, eu quero tirar meu útero. Então presta atenção no que eu vou te falar. Eu acolho a sua dor, eu entendo o que você passa, eu entendo essa vontade de acabar com esses problemas pro resto da sua vida e tirar o útero, mas você tem que entender que a partir do momento em que você tirar o útero, que é um órgão que somatiza, que responde prontamente, agora o que tá acontecendo aqui vai impactar o nosso ciclo, tá? E que traz desordens e irregularidades para falar sobre o nosso feminino, você vai tirar ele, tá? Só que se você não olhar para isso aqui que a gente conversa e não entender que todas essas desordens têm um chamado para você olhar para sua história de vida, para questões profundas ligadas à sua energia feminina e muitas vezes à figura da mãe também, tá? Não é regra, mas na maioria problemas de útero trazem muito a relação com a mãe. Se você não entender que é isso, o que vai acontecer? Você vai começar a desenvolver problemas e irregularidades em outros órgãos, porque a somatização ela vai continuar acontecendo. Você está inconsciente repetindo o padrão de comportamento aí, que está te adoecendo emocionalmente, somatizando no útero, e o útero não está mais lá, porque tirou, fez a histerectomia. E aí outros problemas de outras ordens, em outros órgãos, vão surgir. Porque como tudo na vida, os pesos que a gente carrega, tudo precisa ser revisto, precisa ser cuidado. Não adianta a gente ficar varrendo para debaixo do tapete, porque uma hora o tapete levanta e a sujeira vem na nossa cara pra gente limpar de vez. É assim em relação às dores da vida que estão virando doenças quando a gente resolve que tirar o útero, tirar o ovário. Por que não tiram o pulmão? Por que não tiram o rim? Por que tirar útero tá ficando tão comum, gente? Sabe? Eu falo com as médicas que trabalham no SUS, com as ginecologistas, elas falam que por ano acontecem 250 mil histerectomias no SUS. E sabe quantas dessas histerectomias realmente eram necessárias? Nem 1%. Porque recomendação para tirar o útero é quando o útero está trazendo um risco de morte para a dona dele. E o mioma não é um risco de morte. Ah, mas eu quero morrer, eu não aguento mais isso. Então, se você chegou agora, você vai assistir essa live desde o início, porque eu não vou ser demorada aqui, eu sou bem didática, e você vai entender que existe um caminho para você parar com os sintomas, olhar para tudo isso, vem entender, conhecer o seu ciclo, vem aprender a fazer a leitura do seu ciclo para você saber a raiz emocional e tratar de maneira integrativa o mioma e viver com qualidade de vida, como muitas pessoas vivem, tá? Mas saiba que não é recomendação para tirar o útero. Por quê? Porque isso pode causar não só outros problemas de saúde, mas vai mexer com você. É tirar um órgão importante, um órgão que é o quinto sinal vital da mulher. Então, quem tem mioma e teve indicação para histerectomia, eu sempre recomendo consultar pelo menos 3 ginecologistas diferentes. Porque é possível fazer a cirurgia e retirar o mioma e você ter qualidade de vida. Não precisa retirar o útero. Ah, mas meu útero tá tomado de mioma. Encontra um ginecologista que não tenha preguiça de fazer uma cirurgia e tirar mioma por mioma com cuidado para preservar o seu útero. Porque essas pessoas existem. Mas a maioria hoje... Ah, tá com qualquer problema, dá pílula, dá DIU, tira o útero. Não é assim, gente. O útero não é uma coisa para tirar e jogar no lixo.
Eu vivi na minha infância, dentro da minha história de vida, além de todos os problemas que eu vivi com o meu corpo de mulher, além de ter perdido o braço, eu cresci com uma tutora que aos 33 anos retiraram os ovários e as trompas dela, porque ela tinha um cisto hemorrágico atrás do outro. Hoje eu sei qual é o problema, na época eu tinha 8, né, vivi essas questões com ela dos 8 aos 10 anos. Eu era criança, eu sabia que ela estava sendo internada para tirar ovários e trompas. E que tiraram um cisto que parecia um caroço de abacate e deram um vidro de maionese pra gente levar para casa. A tutora é minha tia que me criou, né, porque eu não fui criada pela minha mãe. E aí, o que aconteceu com essa mulher? Ela tinha 33 anos e ela entrou em menopausa precoce. Ela pirou e se tornou dependente de medicamento tranquilizante e é até hoje. Hoje ela tem 65 anos, minha tia que me criou. Então eu vi uma mulher que aos 33 anos teve os ovários e as trompas retirados, passou por uma menopausa precoce, que foi um golpe no hormônio, na vida e até no envelhecimento dessa mulher, porque ela começou a ter osteoporose com 40 anos de idade e começou a desencadear uma série de problemas de saúde que nunca mais terminaram. Então, gente, antes de vocês tomarem como verdade que vocês precisam retirar uma trompa porque ela tá com aderência, que precisa tirar um ovário porque tem um cisto não sei que jeito, ou pior, retirar o útero porque o mioma tá acabando com a sua qualidade de vida, busque a opinião de pelo menos mais 2 ou 3 médicos. Maratone os conteúdos que tem aqui, vai lá no canal do YouTube, vê tudo sobre o problema que você tem. Eu tenho conteúdo de tudo, eu tenho quase milhares de vídeos sobre tudo, eu faço isso aqui desde 2013. Não tomem como verdade, tenham informação, porque a hora que vocês decidirem, não, beleza, Karime, eu entendi, mas eu quero tirar o útero mesmo assim, você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe o que você vai ter que recorrer, o que você vai ter que cuidar, para que a doença não se manifeste em outra parte do seu corpo, enquanto você não curar a raiz emocional dela, associando o tratamento na parte biológica, que aqui a gente trabalha com nutrição, meditação, óleo, o CBD, que é o óleo do canabidiol, acupuntura, argiloterapia, até dança terapia, tudo depende da mensagem que a doença está trazendo sobre a sua história com o seu feminino. Para quem não faz nem ideia de por onde começar, como conhecer o ciclo, o que a relação com teu pai e com a tua mãe tem a ver com a energia yin e yang, que pode estar causando desequilíbrios, porque a alimentação é fundamental no tratamento das irregularidades. Para quem não sabe nada, a Semana da Saúde Emocional é um trabalho que eu ofereci durante 6 anos, onde, além de eu explicar tudo isso em aulas didáticas, aqui como eu estou conversando com vocês hoje, vocês têm uma aula como especialista na parte nutricional anti-inflamatória para as irregularidades ginecológicas. Tem uma masterclass sobre sexualidade, que muitas de nós estamos com essa energia bloqueada por tantos abusos, por tanto preconceito, por tanto tolimento da nossa sexualidade. E vai começar a entender sobre o seu ciclo, as influências das luas e as raízes emocionais das doenças, tá? Até o dia 31 desse mês, a Semana da Saúde Emocional oferece tudo para você acessar, inclusive meditações e uma bênção do útero, por 2 anos, por R$97. Vocês vão escrever semana aqui nos comentários e aí eu vou mandar por mensagem todo o cronograma da Semana da Saúde Emocional e essas vagas por R$97 para vocês acessarem tudo por 2 anos. Isso é para quem tem qualquer irregularidade, para quem não tem irregularidade, quer conhecer o ciclo, quer se conectar com as luas, e também para quem quer começar a desenvolver esse autoconhecimento que traz essa percepção. Você vai entender um pouco sobre os significados dos sintomas da TPM. Aliás, para quem sofre com TPM, hoje, à 13h, o bate-papo ao vivo que eu fiz foi só sobre TPM, tá? E tá o replay nos Reels. E aqui, esse replay vai ficar agora disponível, ó. Cuidar do emocional, constelação familiar e uma dieta anti-inflamatória é fundamental. Aqui, eu sou dessas também, viu, Nutri Michele? Deixa eu ver se... Eu também penso como vocês, tá um absurdo tirar os órgãos hoje. Eu já sofri muito, mas não vou tirar meu útero e nem tomar hormônio. Eu acredito que preciso curar meu emocional.
O emocional e o tratamento integrativo junto. Seja qual for o problema, é sempre bom lembrar que a nutrição anti-inflamatória adequada para cada problema de saúde é super importante dentro das questões ginecológicas, tá? Gente, eu fico por aqui, vou deixar esse replay disponível agora para vocês. Eu falei sobre miomas, tá? Fui bem didática aqui em 25 minutos. Amanhã eu tô ao vivo a 1h da tarde, horário de Brasília, em parceria com a Resiliência Humana, e tem mais bate-papo ao vivo, combinado? Uma excelente semana para todas nós que está começando agora. Um beijo no coração. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.